A idosa de vestido surrado parecia completamente deslocada no exclusivo restaurante Granville, em Manhattan, o que levou o arrogante gerente a humilhá-la com sugestões sobre opções gastronômicas mais acessíveis na mesma rua. James Morrison construiu sua reputação rejeitando clientes que não pareciam ricos o suficiente para os pratos principais de $200 e as garrafas de vinho de $80 que definiam sua clientela de luxo. Mas, embora descartasse Dorothy Patterson como financeiramente insignificante, a garçonete Maria Santos a tratava com genuíno respeito e gentileza, sem jamais suspeitar que a humilde avó fosse, na verdade, uma das filantropas mais poderosas de Nova York, que secretamente avaliava restaurantes em busca de parceiros para sua fundação beneficente. Dorothy Patterson ajustou a alça gasta de sua bolsa desbotada ao entrar no sofisticado restaurante Granville, no centro de Manhattan. Seu vestido simples de algodão e seus sapatos confortáveis a destacavam como alguém que valorizava a praticidade em detrimento da moda, de maneiras que imediatamente chamaram a atenção do maitre, treinado para avaliar o valor do cliente com base na aparência e na provável capacidade de compra. "Boa noite, senhora, em que posso ajudá-la?" perguntou James Morrison com a polidez praticada que restaurantes caros exigiam de seus funcionários, embora seu tom carregasse nuances sutis que sugeriam que ele questionava se aquela senhora idosa pertencia a um estabelecimento que atendia principalmente à elite abastada de Nova York, que podia pagar $200 por entradas no jantar sem consideração. "Gostaria de uma mesa para uma pessoa, por favor", respondeu Dorothy com a dignidade serena que caracterizava alguém que aprenderá que o respeito deve ser conquistado por meio do comportamento, e não exigido por meio de demonstrações de riqueza ou status social. "Um lugar tranquilo onde eu possa desfrutar de uma refeição tranquila e talvez ler um pouco enquanto janto." Seu modesto pedido refletia preferências moldadas por décadas de vida simples, apesar de possuir recursos que poderiam ter suportado escolhas de estilo de vida muito mais extravagantes se ela tivesse inclinação para o consumo ostensivo. "Senhora, não tenho certeza se este restaurante é exatamente o que a senhora procura", respondeu Morrison com condescendência diplomática. "Os preços do nosso cardápio refletem os ingredientes premium e o nível de serviço que nossa clientela típica espera, e talvez a senhora se sinta mais confortável em um dos restaurantes familiares na mesma rua, que oferecem opções gastronômicas mais acessíveis." Sua sugestão de que ela buscasse alternativas mais baratas foi apresentada com um tipo de preconceito educado que permitia que a discriminação se disfarçasse de orientação útil, ao mesmo tempo em que protegia a reputação do estabelecimento de atender exclusivamente clientes que atendiam a certos padrões econômicos e sociais. "Rapaz, sou perfeitamente capaz de ler um cardápio e tomar minhas próprias decisões sobre o que posso pagar", respondeu Dorothy com uma firmeza gentil que refletia tanto diversão quanto leve irritação com a avaliação presunçosa dele sobre sua situação financeira. "E eu gostaria de ser acomodada para poder pedir meu jantar como qualquer outro cliente que entra no seu estabelecimento." A resposta dela desafiou as suposições dele, mantendo a postura cortês que caracterizara sua abordagem às interações interpessoais ao longo de uma longa vida, ensinando-a a julgar as pessoas pelo caráter e não pela aparência. "Bem, se você insiste", admitiu Morrison relutantemente, "mas devo mencionar que exigimos um cartão de crédito registrado para qualquer mesa, e há uma taxa mínima de $150 por pessoa para comida e bebida, o que alguns convidados consideram inesperado." Seu aviso sobre as exigências financeiras visava desencorajá-la a ficar, ao mesmo tempo em que se dava a si mesmo uma desculpa plausível para qualquer constrangimento subsequente caso ela se mostrasse incapaz de pagar por uma refeição cara em um restaurante que se orgulhava de sua exclusividade. "Isso não será um problema", garantiu Dorothy calmamente, embora não tenha feito nenhum esforço para exibir os cartões de crédito platina que poderia ter apresentado para validar sua capacidade financeira se tivesse escolhido se envolver no tipo de demonstração de riqueza que Morrison claramente esperava de clientes legítimos. A mesa que Morrison selecionou para Dorothy estava estrategicamente localizada na seção menos desejada do restaurante, perto das portas da cozinha, onde o barulho do serviço e o tráfego de pessoas criariam distrações que refletiam sua avaliação de que ela não merecia um lugar de luxo reservado para clientes cuja aparência sugeria níveis de gastos e status social adequados. "Aqui estamos",
anunciou Morrison com falsa alegria enquanto puxava a cadeira dela com a mínima cortesia exigida pelos protocolos do restaurante. Seu garçom estará com você em breve para explicar nosso cardápio e seleção de vinhos. Embora eu deva mencionar que as recomendações do nosso sommelier geralmente começam em torno de $80 por garrafa. Sua ênfase contínua no preço tinha a intenção de deixá-la desconfortável com sua aparente incapacidade de pagar pelos serviços do restaurante, ao mesmo tempo em que a pressionava a sair voluntariamente em vez de enfrentar um possível constrangimento durante o processo de pagamento. Obrigada, respondeu Dorothy graciosamente enquanto se acomodava em sua cadeira e abria o cardápio encadernado em couro, sem que sua calma demonstrasse estar incomodada com a má disposição das mesas ou com as óbvias tentativas de Morrison de desencorajá-la a frequentar o restaurante por meio de intimidação financeira, o que refletia suas suposições preconceituosas sobre mulheres idosas que se vestiam modestamente. O ambiente elegante e o cardápio sofisticado do restaurante eram exatamente o que ela esperava encontrar para seu jantar mensal fora de casa, uma tradição que mantinha há 15 anos, desde a morte do marido, como forma de se presentear com experiências que proporcionassem prazer e interação social além de sua rotina normalmente tranquila. Enquanto estudava as opções do cardápio com genuíno interesse, Dorothy não percebeu que sua presença já havia se tornado assunto de discussão entre os funcionários do restaurante, que debatiam se ela conseguiria pagar por qualquer coisa que pedisse e se deveriam tomar medidas para evitar possíveis constrangimentos para todos os envolvidos. A mesa 12 parece problemática, murmurou Morrison para a gerente assistente Carol Stevens enquanto observavam Dorothy do outro lado do salão. Uma mulher idosa, obviamente não é nossa clientela habitual, e provavelmente vai pedir a coisa mais barata do cardápio e depois reclamar da conta. Sua avaliação refletia o tipo de preconceito baseado na aparência que caracterizava estabelecimentos onde os funcionários tinham aprendido a correlacionar a vestimenta dos clientes com o potencial de gastos, ignorando a possibilidade de que a riqueza nem sempre se manifestasse por meio de roupas caras ou símbolos de status óbvios. A jovem garçonete designada para a mesa de Dorothy aproximou-se com óbvia relutância, tendo sido avisada por Morrison sobre a cliente problemática que insistira em ficar, apesar das claras indicações de que não pertencia à clientela típica do restaurante, composta por executivos e figuras da sociedade que podiam pagar preços altos sem preocupações. Boa noite. Meu nome é Maria Santos, e eu cuidarei de você esta noite, disse ela com um calor profissional que contrastava fortemente com o tratamento desdenhoso de Morrison. Posso começar com uma bebida enquanto você analisa nossas opções do cardápio? Sua abordagem cortês refletia valores pessoais que priorizavam tratar todos os clientes com igual respeito, independentemente de sua aparência ou status social percebido, embora ela soubesse que Morrison observava a interação deles com óbvia preocupação com possíveis complicações. Eu adoraria uma taça do seu Chardonnay da casa, respondeu Dorothy, apreciando a genuína simpatia de Maria, e talvez você pudesse recomendar um aperitivo que combine bem com vinho. Não estou com pressa esta noite, então gostaria de aproveitar o meu tempo e aproveitar a experiência gastronômica. Sua atitude descontraída e seu interesse em harmonizar vinhos sugeriam preferências gastronômicas sofisticadas que contradiziam as suposições de Morrison sobre seu conhecimento culinário e suas intenções de consumo, ao mesmo tempo em que demonstravam familiaridade com os costumes de restaurantes sofisticados. Nossas vieiras grelhadas estão excepcionais esta noite, sugeriu Maria, entusiasmada, e combinam perfeitamente com o Chardonnay. Você gostaria que eu as trouxesse? Sua recomendação refletia tanto conhecimento profissional quanto um desejo genuíno de proporcionar a Dorothy uma experiência gastronômica agradável, independentemente das preocupações da gerência quanto à sua capacidade de pagar pelos itens recomendados. Parece perfeito, concordou Dorothy calorosamente. Você claramente entende de comida e vinho, que é exatamente o que eu esperava quando escolhi este restaurante para meu jantar mensal. O elogio à competência de Maria e a menção às tradições gastronômicas tradicionais deram uma indicação sutil de que ela tinha experiência com alta gastronomia e era capaz de apreciar um serviço de qualidade, embora Morrison continuasse a observar a interação com preocupação cética quanto ao resultado final. Muito obrigada, respondeu Maria, com genuíno prazer pela apreciação de Dorothy.
Vou começar a servir o seu vinho e os seus aperitivos e voltarei em breve para lhe contar sobre os nossos especiais da noite e responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre o menu. Sua abordagem atenciosa ao serviço tratou Dorothy como uma cliente valiosa, cuja satisfação importava, independentemente das reservas da gerência quanto à sua presença no estabelecimento. O serviço de vinhos oferecido por Maria foi executado com a mesma atenção profissional que ela teria dispensado a qualquer cliente, embora sua apresentação cuidadosa tenha atraído olhares de desaprovação de Morrison, que acreditava que vinhos caros deveriam ser reservados para clientes cuja aparência sugerisse capacidade de apreciar e pagar por seleções premium. Aqui está o seu Chardonnay, anunciou Maria enquanto entregava a taça com a devida cerimônia. É de um pequeno vinhedo em Sonoma especializado em vinhos gastronômicos, com acidez equilibrada e sutil influência do carvalho. Sua descrição esclarecida das características do vinho refletia treinamento profissional, ao mesmo tempo em que tratava Dorothy como alguém capaz de compreender e apreciar tais detalhes, apesar de sua aparência simples. Este é adorável, comentou Dorothy após provar o vinho, complexo, mas não avassalador, com exatamente o tipo de notas minerais que aprecio nos Chardonnays da Califórnia. Você tem um excelente gosto para seleções de vinhos. Sua avaliação sofisticada das qualidades do vinho surpreendeu Morrison, que presumira que alguém vestido de forma tão simples não teria o desenvolvimento do paladar necessário para avaliar vinhos premium com tanta precisão e perícia. A conversa sobre vinhos que se seguiu revelou o vasto conhecimento de Dorothy sobre viticultura e regiões vinícolas, sugerindo um histórico que contradizia todas as suposições que Morrison fizera sobre sua sofisticação cultural e experiência gastronômica, com base apenas em sua aparência modesta e comportamento despretensioso. Você conhece a região da Borgonha? Perguntou Dorothy a Maria com genuína curiosidade sobre sua formação em vinhos, porque sua abordagem ao serviço sugere o tipo de treinamento que enfatiza a compreensão do terroir e das características varietais, em vez de apenas memorizar descrições de marketing. Sua pergunta demonstrou conhecimento avançado em vinhos, ao mesmo tempo em que complementava o desenvolvimento profissional de Maria, sugerindo vasta experiência em gastronomia requintada e serviço de vinhos premium. Na verdade, estudei viticultura antes de entrar no ramo de restaurantes, respondeu Maria com evidente prazer ao encontrar uma cliente que compartilhava sua paixão pela formação em vinhos. E adoro trabalhar com clientes que apreciam as histórias por trás dos vinhos que servimos. Isso torna a experiência gastronômica muito mais significativa. Seu entusiasmo em compartilhar conhecimento sobre vinhos com clientes apreciativos refletia uma paixão genuína pela hospitalidade que transcendia os aspectos comerciais do serviço de restaurante, criando conexões baseadas em interesses compartilhados, em vez de transações econômicas. O serviço de aperitivos que se seguiu continuou a demonstrar o compromisso de Maria em proporcionar uma excelente experiência ao cliente, independentemente das preocupações da gerência, enquanto as respostas de Dorothy revelavam uma sofisticação cultural que desafiava cada vez mais as suposições preconceituosas de Morrison sobre sua formação e capacidades. Suas vieiras estão perfeitamente preparadas, elogiou Dorothy após provar o aperitivo, seladas até a perfeição dourada com o grau exato de caramelização, e o purê que acompanha tem uma profundidade de sabor maravilhosa. Seja qual for o seu chefe, ele claramente entende a técnica clássica francesa. Sua análise detalhada do preparo do prato demonstrou conhecimento culinário que sugeria ampla experiência gastronômica em restaurantes de alto padrão, onde tal expertise técnica seria apreciada e compreendida. O chefe Lauren se formou no Le Cordon Bleu em Paris, respondeu Maria, orgulhosa dos padrões culinários de seu estabelecimento, e ele insiste em obter os melhores ingredientes e manter os métodos de preparo clássicos, mesmo quando as técnicas modernas podem ser mais eficientes. Sua explicação sobre a formação do chefe forneceu um contexto que Dorothy claramente apreciou, com base em sua resposta esclarecida à excelência técnica da comida. Dá para ver em cada mordida, garantiu Dorothy, que há algo de maravilhoso em comer comida preparada por alguém que realmente entende seu ofício e se orgulha de executá-lo corretamente. É uma forma de arte que merece reconhecimento. Sua apreciação filosófica pelo artesanato culinário revelou uma compreensão sofisticada da cultura da alta gastronomia,
que contradizia a avaliação de Morrison sobre ela como uma cliente pouco sofisticada que não apreciaria ou compreenderia os padrões do restaurante. A conversa constante entre Dorothy e Maria sobre preparo de alimentos, origem dos ingredientes e técnicas culinárias criou uma situação cada vez mais desconfortável para Morrison, que percebeu que suas suposições sobre o valor do cliente com base na aparência estavam sendo sistematicamente questionadas pelas evidências do amplo conhecimento cultural e da sofisticação gastronômica de Dorothy. À medida que outros clientes e funcionários começaram a notar a conversa envolvente e o óbvio conforto de Dorothy com os costumes gastronômicos sofisticados, Morrison passou a reconhecer cada vez mais que seu tratamento discriminatório poderia ter sido não apenas pouco profissional, mas espetacularmente mal interpretado, de maneiras que poderiam prejudicar sua reputação e sua posição dentro do estabelecimento. A conversa durante o jantar entre Dorothy e Maria revelou camadas de interesse compartilhado por viagens, cultura e experiências culinárias, demonstrando vasto conhecimento mundial de Dorothy, ao mesmo tempo em que destacava a paixão genuína de Maria pela hospitalidade, que transcendia os aspectos comerciais do serviço de restaurante. Passei 3 meses na Toscana no ano passado, Dorothy mencionou casualmente enquanto saboreava seu prato principal, hospedando-me em pequenas vilas e aprendendo técnicas de culinária tradicional com famílias locais. Foi maravilhoso ver como as tradições gastronômicas conectam gerações e preservam a identidade cultural. Sua descrição de viagens prolongadas pela Europa sugeriu recursos e estilo de vida que contradiziam as suposições de Morrison sobre sua situação econômica, ao mesmo tempo em que revelava experiências culturais que poucos clientes poderiam igualar, independentemente de sua aparente riqueza. Isso parece absolutamente incrível, respondeu Maria com genuíno entusiasmo. Sempre sonhei em fazer algo assim, aprender sobre culturas gastronômicas com as pessoas que as criaram, em vez de apenas ler sobre elas em livros ou revistas. Seu tom melancólico refletia as aspirações pessoais que as experiências de Dorothy representavam, ao mesmo tempo em que criavam uma conexão baseada em valores compartilhados sobre aprendizado cultural autêntico, em vez de turismo superficial. Você deveria perseguir esse sonho, encorajou Dorothy calorosamente. Há algo mágico em aprender com pessoas que veem a culinária como uma expressão de amor e comunidade, em vez de apenas uma obrigação profissional. Isso muda para sempre a forma como você entende comida e hospitalidade. Seu incentivo refletiu um interesse genuíno no desenvolvimento profissional de Maria, ao mesmo tempo em que proporcionou insights sobre seus próprios valores sobre viagens significativas e intercâmbio cultural. O desafio é encontrar tempo e recursos para esse tipo de experiência de aprendizado prolongado, admitiu Maria. Trabalhar em restaurantes não oferece exatamente a flexibilidade financeira necessária para meses de viagens internacionais e imersão cultural. Seu reconhecimento sincero das restrições econômicas criou um momento comovente que logo se provaria mais significativo do que ambas as mulheres perceberam na época. Maria, posso te perguntar uma coisa pessoal? Perguntou Dorothy com uma curiosidade gentil que refletia uma crescente apreciação pelo caráter e dedicação profissional da jovem. Quais são seus objetivos de longo prazo na hospitalidade e o que você faria se os recursos não fossem um fator limitante na busca por seus sonhos? A pergunta dela sugeria interesse genuíno nas aspirações de Maria, ao mesmo tempo em que sugeria possibilidades que nem Morrison nem outros membros da equipe poderiam ter imaginado com base em sua avaliação de Dorothy como uma cliente idosa comum que merecia atenção mínima. A revelação da trajetória e das aspirações de Maria criou um contraste cada vez mais nítido com o tratamento discriminatório de Morrison a Dorothy, ao mesmo tempo em que destacava o caráter e a dedicação profissional da jovem garçonete, que mereciam reconhecimento e apoio, em vez das difíceis condições de trabalho que enfrentava diariamente. Na verdade, sou formada em gestão hoteleira, revelou Maria, e sonho em abrir meu próprio restaurante que celebre a autêntica culinária cultural, oferecendo salários dignos e condições de trabalho respeitosas para os funcionários, que muitas vezes são tratados como descartáveis pelo setor. Seus objetivos ambiciosos refletiam competência profissional e consciência social, o que impressionou Dorothy, ao mesmo tempo em que expunha o ambiente desafiador que caracterizava muitas operações de restaurantes, onde o lucro tinha prioridade sobre o bem-estar dos funcionários. Essa é uma visão maravilhosa,
respondeu Dorothy com evidente admiração. O setor hoteleiro precisa de mais pessoas que entendam que tratar bem os funcionários, em última análise, cria melhores experiências para os clientes, porque o cuidado e o entusiasmo genuínos não podem ser fingidos ou forçados pela pressão da gerência. Sua compreensão da dinâmica de restaurante sugeria uma vasta experiência como cliente, que havia observado como o tratamento dos funcionários afetava a qualidade do serviço, ao mesmo tempo em que reconhecia a abordagem autêntica de Maria à hospitalidade. O problema é que a maioria dos donos de restaurantes se concentra em lucros de curto prazo em vez de construir operações sustentáveis que valorizem clientes e funcionários, continuou Maria, e é quase impossível economizar dinheiro suficiente para os custos iniciais quando você trabalha por gorjetas e luta para pagar as despesas básicas de vida. Sua explicação sobre os desafios econômicos enfrentados pelos trabalhadores de restaurantes forneceu contexto para entender por que indivíduos talentosos como ela frequentemente permaneciam presos em posições insatisfatórias, apesar de possuírem habilidades e visão que poderiam beneficiar todo o setor. E se eu dissesse que alguém poderia estar disposto a ajudá-la a realizar esses sonhos? Perguntou Dorothy em voz baixa, sua pergunta criando um momento de confusão para Maria, que não conseguia imaginar como um cliente idoso poderia prestar assistência com objetivos profissionais tão ambiciosos. Eu diria que parece bom demais para ser verdade, respondeu Maria honestamente, embora eu aprecie a ideia mais do que você imagina. É raro encontrar clientes que vejam os trabalhadores de restaurantes como pessoas reais, com sonhos e ambições, em vez de apenas prestadores de serviços que existem para atender às suas necessidades imediatas. Sua gratidão pelo interesse de Dorothy revelou quão raramente ela encontrava clientes que a viam como um ser humano completo, em vez de simplesmente parte da máquina operacional do restaurante. O momento culminante da noite chegou quando Dorothy silenciosamente enfiou a mão na bolsa e colocou o cartão de crédito sobre a mesa, o inconfundível American Express Centurion Card, de platina, que imediatamente chamou a atenção de Maria e logo causaria um choque em toda a equipe do restaurante, que havia passado a noite descartando Dorothy como financeiramente insignificante. Senhora Patterson, isso é? Maria começou a se surpreender cada vez mais ao reconhecer um dos cartões de crédito mais exclusivos do mundo, emitido apenas para pessoas cujos gastos anuais ultrapassavam $250.000 e cujo patrimônio líquido as qualificava para serviços bancários reservados à elite ultra-rica. Sim, querida, respondeu Dorothy, com um leve sorriso diante da expressão de surpresa de Maria, e acho que já é hora de você saber que eu sou Dorothy Patterson, e tenho observado como você trata os clientes com respeito e gentileza, independentemente de sua aparência ou do que você supõe sobre suas circunstâncias. A revelação de sua identidade seria ainda mais chocante do que o cartão de crédito exclusivo, já que Dorothy Patterson era conhecida nos círculos filantrópicos de Nova York como uma das benfeitoras mais generosas da cidade, cuja fundação beneficente havia doado centenas de milhões a instituições educacionais e culturais. Você é Dorothy Patterson, sussurrou Maria, com crescente compreensão de quem ela estava servindo. A Dorothy Patterson, cuja fundação construiu a nova ala do Hospital Infantil e patrocina as bolsas de estudos culinários no Instituto de Educação Culinária. Seu reconhecimento da reputação filantrópica de Dorothy revelou a magnitude dos eventos da noite, ao mesmo tempo em que destacava como o tratamento discriminatório de Morrison havia sido direcionado a uma das cidadãs mais respeitadas e influentes da cidade. Sou mesmo, confirmou Dorothy com um sorriso caloroso, e venho a restaurantes incógnita há anos para observar como os atendentes tratam os clientes que não parecem ricos ou importantes. Isso me diz mais sobre caráter e valores institucionais do que qualquer pesquisa formal poderia fornecer. Sua explicação sobre seus métodos de avaliação revelou que a noite havia sido muito mais significativa do que qualquer um imaginava, já que um dos filantropos mais poderosos de Nova York estava conduzindo uma avaliação em primeira mão do tratamento dado pelo restaurante aos clientes que não atendiam às expectativas convencionais de aparência. Maria, seu tratamento comigo esta noite foi excepcional, continuou Dorothy, não porque você soubesse quem eu era, mas porque você tratou uma senhora idosa com respeito, interesse e cuidado genuíno, independentemente do que você presumisse sobre sua origem ou circunstâncias. Seu elogio destacou a base moral da abordagem de serviço de Maria,
ao mesmo tempo em que a contrastava implicitamente com o comportamento discriminatório de Morrison, observado e avaliado por alguém cuja opinião poderia ter consequências significativas para todos os envolvidos. A transformação na atmosfera do restaurante que se seguiu à revelação de Dorothy criou uma tensão palpável, à medida que os funcionários percebiam que o tratamento dispensado ao cliente idoso e comum havia sido testemunhado e avaliado por um dos filantropos mais influentes de Nova York, cuja avaliação poderia afetar carreiras e reputações. Senhora Patterson, eu não fazia ideia, gaguejou Morrison ao se aproximar da mesa, visivelmente em pânico com as implicações de seu comportamento discriminatório anterior. Se eu soubesse quem a senhora era, teria prestado o nosso melhor serviço e lhe oferecido a nossa melhor mesa imediatamente. Sua tentativa desesperada de se recuperar do tratamento preconceituoso revelou a natureza superficial de sua filosofia de atendimento ao cliente, que priorizava a aparência e o status em detrimento da cortesia profissional consistente. Sr. Morrison, esse é exatamente o problema, respondeu Dorothy com uma autoridade silenciosa que chamava a atenção de todo o salão. O seu serviço não deve depender de quem são os clientes ou de quão ricos eles aparentam ser. Cada pessoa que entra no seu estabelecimento merece um tratamento respeitoso, independentemente de sua origem ou situação. Sua instrução moral destacou o fundamento ético que deve reger a hospitalidade, ao mesmo tempo em que expôs as práticas discriminatórias que caracterizavam a abordagem de Morrison à avaliação de clientes e à alocação de serviços. Você me julgou com base na minha aparência e fez suposições sobre meu valor como cliente, continuou Dorothy, tratando-me como um fardo em vez de uma oportunidade, enquanto esta jovem prestava um serviço excelente que honrava tanto seu estabelecimento quanto a profissão de hospitalidade. Sua comparação entre o comportamento discriminatório de Morrison e a excelência profissional de Maria criou um contraste claro que teria consequências duradouras para o futuro de ambos os funcionários na organização. Senhora Patterson, peço sinceras desculpas por qualquer desconforto, tentou se recompor Morrison, e espero que nos dê a oportunidade de prestar o serviço que alguém da sua estatura merece. Seu foco contínuo no status dela, em vez dos princípios universais de serviço, demonstrou que ele não havia aprendido nada com os eventos da noite, ao mesmo tempo em que revelou falhas de caráter que o tornavam inadequado para cargos que exigiam interação com o cliente e julgamento profissional. Minha posição deve ser irrelevante para a qualidade do serviço que recebo, corrigiu Dorothy firmemente, e o fato de você ainda não entender esse princípio sugere que você pode não ser adequado para o trabalho de hospitalidade que exige tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. Sua avaliação da inaptidão fundamental de Morrison para funções de atendimento ao cliente se provaria profética, à medida que a notícia dos eventos da noite se espalhasse por todo o setor de restaurantes de Nova York, onde a reputação de tratamento discriminatório poderia acabar com carreiras e prejudicar estabelecimentos que empregassem tais funcionários. A conversa privada que Dorothy solicitou com Maria revelou a intenção do filantropo de transformar o encontro noturno em uma oportunidade transformadora que validasse o caráter da jovem, ao mesmo tempo em que lhe fornecesse recursos para perseguir seus sonhos profissionais e sua visão social. Maria, estou procurando alguém para me ajudar a abrir um novo tipo de restaurante que demonstre como empresas de hospitalidade podem ter sucesso, tratando clientes e funcionários com igual respeito, explicou Dorothy enquanto se dirigiam a um canto tranquilo do salão, e seu serviço esta noite, combinado com sua visão para o setor, sugere que você pode ser exatamente a pessoa que eu estava procurando. Sua proposta representou uma oportunidade sem precedentes que se alinhava perfeitamente às aspirações profissionais de Maria, ao mesmo tempo em que proporcionava a Dorothy um parceiro que compartilhava seus valores sobre práticas comerciais éticas e responsabilidade social. Senhora Patterson, não sei o que dizer, respondeu Maria, visivelmente emocionada com a reviravolta inesperada que sua noite havia tomado. Isso vai além de tudo que eu jamais imaginei ser possível, e me sinto honrada por você ter me considerado para um projeto tão importante. Sua genuína humildade e gratidão refletiam qualidades de caráter que impressionaram Dorothy, ao mesmo tempo em que demonstravam porque ela merecia oportunidades que poderiam transformar sua vida e beneficiar inúmeras outras pessoas por meio de práticas aprimoradas no setor. Quero que você reserve um tempo para considerar esta oportunidade cuidadosamente, continuou Dorothy,
porque o que estou propondo exigiria que você deixasse seu cargo atual para desenvolver e administrar um restaurante que sirva de modelo de como empresas de hospitalidade podem operar de forma ética, mantendo-se lucrativas e bem-sucedidas. Sua ênfase na consideração cuidadosa refletiu respeito pela magnitude da decisão, ao mesmo tempo em que garantiu que Maria entendesse tanto as oportunidades quanto as responsabilidades que acompanhariam uma mudança de carreira tão drástica. O restaurante seria seu para operar de acordo com sua visão, acrescentou Dorothy, com financiamento suficiente para garantir que você possa pagar salários dignos, fornecer benefícios e criar condições de trabalho que permitam aos funcionários prosperar profissionalmente, prestando um serviço excepcional a todos os clientes, independentemente de sua aparência ou status percebido. Sua descrição do modelo de negócios proposto validou os sonhos profissionais de Maria, ao mesmo tempo em que forneceu recursos para implementar reformas que poderiam influenciar as práticas do setor em todo o setor de hospitalidade. Senhora Patterson, a senhora me deu esperança de que o setor de restaurantes pode realmente mudar, respondeu Maria com uma convicção que refletia sua paixão pela reforma da hospitalidade, e eu ficaria honrada em trabalhar com a senhora para demonstrar que tratar bem as pessoas não é apenas moralmente correto, é também um bom negócio que gera melhores resultados para todos os envolvidos. Sua aceitação da oportunidade marcou o início de uma parceria que transformaria a vida de ambas as mulheres, ao mesmo tempo em que criaria um impacto duradouro nas práticas do setor de hospitalidade e na consciência social sobre a igualdade no atendimento ao cliente e a dignidade dos funcionários. A notícia do tratamento discriminatório de Dorothy Patterson no Granville Restaurant espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais e empresariais de Nova York, criando uma crise de relações públicas que ameaçou a reputação do estabelecimento entre a clientela abastada, que nunca havia considerado como seus restaurantes favoritos tratavam os clientes que não demonstravam riqueza e status. A história sobre Dorothy Patterson sendo maltratada no Granville tornou-se um tópico importante de conversa em todos os eventos beneficentes e reuniões sociais, relatou Jennifer Walsh, colunista do Social Scene. E muitas famílias proeminentes estão reconsiderando suas escolhas gastronômicas com base em preocupações sobre práticas discriminatórias que refletem valores institucionais inconsistentes com seus próprios princípios sociais. A publicidade negativa criou pressão financeira, à medida que clientes regulares começaram a questionar sua lealdade ao estabelecimento, que havia demonstrado preconceito contra um dos filantropos mais respeitados da cidade, ao mesmo tempo em que revelava problemas sistêmicos com o treinamento da equipe e a supervisão da administração. A experiência da Sra. Patterson destaca questões mais amplas sobre como as indústrias de serviços tratam os clientes com base na aparência, em vez da dignidade humana fundamental, observou a doutora Patricia Shen, professora de ética empresarial, e seu caso demonstra como práticas discriminatórias podem gerar responsabilidade para empresas que não garantem tratamento profissional consistente para todos os clientes, independentemente de sua condição econômica percebida. A análise acadêmica da experiência de Dorothy forneceu uma estrutura para a compreensão de como o preconceito individual de Morrison refletia falhas institucionais que exigiam correção sistemática, em vez de simples ação disciplinar contra um único funcionário. O comportamento de Morrison em relação à Sra. Patterson violou todos os princípios da hospitalidade profissional, observou Robert Martinez, analista do setor de restaurantes, e seu foco contínuo em serviços baseados em status, mesmo após descobrir sua identidade, demonstra inadequação fundamental para cargos de atendimento ao cliente em qualquer estabelecimento que valorize a reputação e as operações éticas. Sua avaliação profissional dos defeitos de caráter de Morrison forneceu uma perspectiva da indústria sobre por que o comportamento discriminatório criava riscos inaceitáveis para empresas que dependiam da satisfação do cliente e de recomendações positivas boca a boca. A investigação conduzida pela administração do Granville sobre as práticas de gestão de Morrison revelou um padrão de tratamento discriminatório que havia sido anteriormente ignorado ou descartado como uma triagem aceitável de clientes que protegia o ambiente exclusivo e a reputação de alto padrão do estabelecimento. Descobrimos diversas reclamações sobre o tratamento dado pelo Sr. Morrison a clientes que não atendiam aos seus padrões pessoais de aparência ou riqueza presumida,
anunciou a gerente-geral Sara Rodrigues durante uma reunião de equipe que abordou as mudanças sistêmicas necessárias para prevenir incidentes futuros. E seu comportamento em relação à Sra. Patterson era consistente com padrões discriminatórios que violavam nosso compromisso declarado com o serviço profissional para todos os clientes. Seu reconhecimento das falhas institucionais que permitiram o comportamento preconceituoso de Morrison forneceu a base para reformas que transformariam a cultura do restaurante, ao mesmo tempo em que evitariam incidentes semelhantes que poderiam prejudicar a reputação e a posição legal. O processo de rescisão decorrente do tratamento dado por Morrison a Dorothy Patterson foi acelerado devido à natureza pública de seu comportamento discriminatório e seu impacto na reputação do restaurante entre clientes influentes, que esperavam tratamento profissional consistente, independentemente da aparência pessoal ou de indicadores de status. Sr. Morrison, seu comportamento em relação à Sra. Patterson violou as políticas da nossa empresa em relação ao atendimento ao cliente e criou uma potencial responsabilidade legal que não podemos tolerar, explicou a diretora de Recursos Humanos, Dra. Maria Santos, durante a reunião de rescisão, e a investigação subsequente revelou um padrão de tratamento discriminatório que demonstra inadequação fundamental para cargos de hospitalidade que exigem julgamento profissional e interação com o cliente. Seu resumo dos motivos da rescisão destacou tanto o incidente imediato quanto questões de caráter mais amplas que tornavam Morrison inadequado para continuar trabalhando em funções de atendimento ao cliente. Eu não sabia quem ela era, protestou Morrison desesperadamente. E eu estava apenas tentando manter padrões que protegessem nossa clientela de alto padrão de situações desconfortáveis com clientes que poderiam não apreciar nossa estrutura de preços e nível de serviço. Sua defesa contínua de práticas discriminatórias, mesmo após a demissão, demonstrou total incapacidade de compreender os problemas éticos de sua abordagem, ao mesmo tempo em que reforçou a decisão da gerência de que ele não poderia ser requalificado ou reformado. Sr. Morrison, esse é exatamente o problema, respondeu o Dr. Santos. Seus padrões de serviço devem se aplicar igualmente a todos os clientes, independentemente de sua identidade ou aparência, e o fato de o senhor ainda não compreender esse princípio confirma que a demissão é a resposta apropriada ao seu comportamento discriminatório. Sua explicação sobre ética profissional forneceu a lição final que Morrison parecia incapaz de aprender, apesar das evidências claras de como seu preconceito havia criado um desastre para si mesmo e para seu empregador. Além disso, continuou o Dr. Santos, o tratamento que você deu à Sra. Patterson, enquanto ela era atendida de forma excelente por Maria Santos, criou um contraste que destacou como o serviço profissional deve funcionar, ao mesmo tempo em que demonstrou o tipo de caráter e valores que queremos que representem nossa empresa. A comparação entre a discriminação de Morrison e o profissionalismo de Maria forneceu a estrutura para entender por que um funcionário foi demitido enquanto o outro recebeu reconhecimento e oportunidades de crescimento. Forneceremos referências de emprego negativas que reflitam com precisão seu comportamento discriminatório e sua inadequação profissional para funções de atendimento ao cliente, concluiu o Dr. Santos, porque outras empresas de hospitalidade merecem saber sobre problemas de caráter que podem criar problemas semelhantes e responsabilidades em suas operações. O compromisso com referências de emprego honestas garantiu que as tendências discriminatórias de Morrison fossem conhecidas por futuros empregadores em potencial, em vez de serem ocultadas de maneiras que pudessem prejudicar outras empresas e clientes. O anúncio da promoção que nomeou Maria Santos a nova gerente assistente do Granville Restaurante refletiu o reconhecimento da gerência por sua excelência profissional e qualidades de caráter que impressionaram Dorothy Patterson, ao mesmo tempo em que demonstrou comprometimento com a promoção de funcionários que incorporavam os valores institucionais. O tratamento dado por Maria à Sra. Patterson exemplificou o tipo de serviço profissional que representa o compromisso do nosso estabelecimento com a excelência, anunciou o gerente-geral Rodrigues durante a cerimônia de promoção. E sua promoção demonstra que o caráter e a competência profissional são recompensados em organizações que valorizam o atendimento ético ao cliente e o desenvolvimento dos funcionários. A promoção validou a filosofia de serviço de Maria, ao mesmo tempo em que criou uma oportunidade de liderança que pode influenciar a cultura do restaurante e as práticas de treinamento para futuros funcionários.
A senhora Santos será responsável por treinar novos funcionários nos princípios de atendimento ao cliente que garantem um tratamento profissional consistente para todos os clientes, continuou Rodrigues, porque sua abordagem à hospitalidade demonstra como o serviço respeitoso cria experiências positivas, ao mesmo tempo em que reflete os valores institucionais que apoiam a satisfação do cliente e a dignidade dos funcionários. A atribuição de responsabilidades de treinamento reconheceu a expertise de Maria em serviço profissional, ao mesmo tempo em que forneceu uma plataforma para melhoria sistemática das operações e da cultura do restaurante. Também temos o prazer de anunciar que a senhora Santos participará do novo projeto de desenvolvimento do restaurante de Dorothy Patterson, acrescentou Rodrigues, o que lhe proporcionará oportunidades adicionais de desenvolvimento profissional, permitindo-lhe contribuir para a inovação do setor, beneficiando os profissionais de hospitalidade e os clientes em todo o cenário gastronômico de Nova York. O reconhecimento da parceria de Maria com Dorothy refletiu o orgulho institucional pelo desenvolvimento dos funcionários, ao mesmo tempo em que reconheceu o impacto mais amplo que tais oportunidades poderiam ter nas práticas e padrões do setor. O sucesso de Maria demonstra que a excelência profissional e o caráter ético são reconhecidos e recompensados, concluiu Rodrigues, e sua ascensão de garçonete à gerência reflete o compromisso com a promoção de funcionários que incorporam valores que criam resultados positivos para clientes, funcionários e reputação institucional. A declaração filosófica sobre o desenvolvimento baseado no mérito forneceu uma estrutura para a compreensão de como o caráter individual pode influenciar a cultura organizacional, inspirando outros funcionários a buscar a excelência por meio de práticas de serviço éticas. As consequências jurídicas que se seguiram ao tratamento discriminatório de Morrison a Dorothy Patterson incluíram uma investigação de direitos civis por autoridades municipais de direitos humanos, que reconheceram que seu comportamento representava padrões mais amplos de discriminação que violavam as leis de acomodações públicas que protegem todos os cidadãos de tratamento preconceituoso. As ações de Morrison em relação à senhora Patterson constituem uma clara violação dos estatutos de acomodações públicas que proíbem a discriminação com base em status econômico ou classe social percebidos, explicou a advogada de direitos civis Jennifer Martinez, e seu comportamento criou um ambiente hostil que negou acesso igualitário aos serviços públicos com base em suposições preconceituosas sobre o valor do cliente. A análise jurídica forneceu uma estrutura para a compreensão de como a discriminação individual pode gerar responsabilidade institucional, ao mesmo tempo em que estabelece precedentes para responsabilizar empresas de hospitalidade por comportamentos de funcionários que violam as proteções dos direitos civis. O caso também demonstra como práticas discriminatórias podem gerar responsabilidade financeira para empresas que não treinam os funcionários adequadamente ou abordam padrões de reclamações que indicam problemas sistemáticos com a igualdade no atendimento ao cliente, continuou Martinez. E o status da senhora Patterson como filantropa proeminente garante que este caso receberá atenção que influenciará as práticas do setor e a aplicação da lei. A natureza de destaque do caso de Dorothy proporcionou alavancagem para uma aplicação mais ampla dos direitos civis, ao mesmo tempo em que criou efeitos dissuasivos que poderiam prevenir discriminação semelhante em todo o setor de hospitalidade. Estamos buscando indenização não apenas pela experiência individual da senhora Patterson, anunciou Martinez, mas por reformas sistêmicas que garantam que todos os restaurantes ofereçam tratamento igualitário, independentemente da aparência do cliente ou da riqueza percebida, porque as proteções dos direitos civis se aplicam a todos que buscam acesso a acomodações públicas. A estratégia jurídica enfatizou tanto a justiça individual quanto mudança sistemática, ao mesmo tempo em que reconheceu que a aplicação eficaz dos direitos civis exigia a abordagem de práticas institucionais, e não apenas do comportamento individual. As negociações de acordo que se seguiram incluíram não apenas compensação financeira pelo tratamento discriminatório de Dorothy, mas também treinamento obrigatório para funcionários e mudanças de políticas que evitariam incidentes semelhantes, ao mesmo tempo em que criavam sistemas de monitoramento que garantissem o cumprimento dos requisitos de direitos civis. O acordo exige treinamento abrangente sobre preconceito para todos os funcionários que lidam com clientes, explicou Martinez, juntamente com procedimentos de reclamação que permitam aos clientes denunciar tratamento discriminatório sem medo de retaliação ou demissão.
As reformas institucionais criaram um legado duradouro para a experiência de Dorothy, ao mesmo tempo em que forneceram uma estrutura para evitar discriminação semelhante contra futuros clientes que talvez não possuíssem os recursos ou a posição social dela para desafiar o tratamento preconceituoso de forma eficaz. O impacto da demissão de Morrison em todo o setor e a defesa de Dorothy Patterson criaram um impulso para a reforma da hospitalidade, que se estendeu muito além de um único restaurante, influenciando os padrões de treinamento e as práticas de emprego em toda a rede de estabelecimentos de alimentação de Nova York. O caso Patterson tornou-se um conto de advertência discutido por proprietários e gerentes de restaurantes em reuniões do setor, relatou David King, editor da revista Hospitality Industry, porque demonstra como a discriminação individual de funcionários pode criar consequências devastadoras para a reputação da empresa e a estabilidade financeira. O reconhecimento profissional dos riscos legais e financeiros associados a práticas discriminatórias incentivou mudanças sistemáticas que protegeram empresas e clientes de tratamento preconceituoso. Várias redes de restaurantes implementaram novos programas de treinamento que abordam especificamente a discriminação com base na aparência, continuou Kim, enquanto outras estabeleceram sistemas de feedback do cliente que monitoram o comportamento dos funcionários em relação a diversos grupos de clientes. As aplicações práticas das lições aprendidas com a experiência de Dorothy criaram melhorias mensuráveis nas práticas do setor, ao mesmo tempo em que forneceram mecanismos de responsabilização que poderiam prevenir incidentes semelhantes. A defesa da Sra. Patterson pela reforma do sistema de hospitalidade inspirou outros cidadãos proeminentes a examinar suas próprias experiências com discriminação em serviços, observou a defensora da Justiça Social Patrícia Rodrigues, criando um movimento mais amplo que exige tratamento igualitário em acomodações públicas, independentemente da origem ou aparência do cliente. O impulso social gerado pelo caso de Dorothy estendeu seu impacto para além da justiça individual, abrangendo mudanças sistemáticas que beneficiaram comunidades inteiras de pessoas que antes enfrentavam discriminação sem recurso ou reconhecimento. O resultado mais significativo, concluiu Rodrigues, é a demonstração de que atos individuais de coragem e defesa podem criar mudanças institucionais que melhoram as experiências de inúmeras outras pessoas que, de outra forma, poderiam enfrentar discriminação semelhante sem os recursos ou a plataforma para contestar o tratamento preconceituoso de forma eficaz. O potencial transformador do caso de Dorothy inspirou a contínua defesa dos direitos civis, ao mesmo tempo que estabeleceu precedentes sobre como experiências individuais poderiam catalisar mudanças sociais mais amplas quando apoiadas por ações legais e organização comunitária que exigissem tratamento igualitário e dignidade para todos os cidadãos, independentemente de sua aparência ou status social percebido.